dar uma olhada nesse cara como um todo para vocês. A primeira coisa que é utilizado aqui, e eu quero que vocês percebam, são essas diretivas de compilador. Repara, eles têm duas diretivas que foram especificadas. Uma delas é a detect leaks e a outra delas é o que eles chamam lá de trace leaks. São duas diretivas que estão estabelecidas aqui. Esse ponto é importante porque essas duas diretivas, né, elas vão ser utilizadas pelo compilador para saber se o código que está envolto nesses trechos com if and if, né, se esses trechos de código, se eles vão estar presentes depois no código que vai ser gerado pelo compilador ou não. Então, percebam o seguinte, ó, por default, esse código envolto nessas diretivas, por exemplo, o if detect leaks, e esse using que está aqui, ó, esse using, ele só vai ser colocado no código final se essa diretiva tiver especificada. E essa diretiva acaba sendo especificada como parâmetro para o compilador. Então, repara, aqui existe uma coisa que já não é muito comum para o programador C Sharp, no programador C++ isso é bem mais comum, que é essa ideia de você ter compilação condicional. Ou seja, se por acaso essa diretiva está ativada, esse código é incluído no código final, caso contrário, não. Esse é um primeiro ponto interessante, tá? E por que que a Microsoft faz isso com relação a essas diretivas de compiladores que a gente está vendo aqui, tá? Porque a explicação está aqui em cima. Ó. Se você definir trace leaks, você vai obter informações de diagnósticos para poder verificar esses vazamentos, ou seja, o lugar onde você está utilizando o Object-Pool sem devolver, mas tem que ter uma nota, tá? Isso tudo vai tornar o código como um todo 2 ou 3 vezes mais lento. Aí fica claro, né? Por que que a Microsoft não coloca esse código no padrão? Porque, cara, se tudo está certo, se não tem leaks sendo detectados, cara, pô, então não tem o porquê eu manter esse código no código na base de código padrão, porque, poxa, isso tudo torna esse código, um código crítico, 2 ou 3 vezes mais lento. Então a Microsoft está colocando essa abordagem de programação defensiva aqui, tá? Outro ponto que também é interessante, eu quero chamar a atenção para vocês logo no início, é esse uso desse atributo, esse conditional debug aqui. Esse conditional debug, ele é esse argumento, esse atributo conditional, ele serve para que você também possa instruir o compilador se determinado código, né, deve ser incluído no código executável final ou não. Esse conditional debug está dizendo o seguinte, ó, eu só vou incluir esse corpo de código que está aqui embaixo se eventualmente eu estou compilando em modo debug. Se eu estiver compilando em release, eu não vou colocar esse código em produção. Por quê? Mais uma vez, tá? Porque o objetivo básico desse código, né, que está aqui, é verificar, né, é fazer alguma coisa, por exemplo, aqui, botar uma mensagem na tela que eu só quero que seja identificada quando eu estiver em debug. Se eu estiver em release, eu não quero que esse código seja acionado. Esse ponto também é um ponto interessante. Então perceba o seguinte, tá? A Microsoft aqui utiliza o que eu chamo de uma técnica de metaprogramação, porque ela está programando, né, a forma como o programa é escrito, né, metaprogramação, essas são técnicas de metaprogramação. E esse ponto, a princípio, ajuda. Até aqui, tudo certo? Beleza? Ô Veda, tá conseguindo acompanhar até aqui? Tá fazendo sentido essa viagem toda que eu estou apresentando? Pô, com certeza, acabei de ter um insight ótimo para um problema real que eu estou tendo ali. Ah, boa, boa, boa. Esse é o objetivo, gente. Esse é o objetivo. Quando a gente começa a inspecionar código que está num nível adicional, né, de complexidade, um nível acima do nível de complexidade que a gente está habituado a lidar, eventualmente a gente acaba tendo insights para o nosso dia a dia, né? E como você disse, o Poveda, você tem um insight que vai te habilitar a programar num novo nível, né? E esse é o objetivo de você inspecionar eventualmente esse tipo de solução. Jornal, até aqui está fazendo sentido para você? Sim, tudo certo. Já estou fazendo umas anotações aqui para mais para frente fazer uns testes. Não, perfeito, perfeito. Ponto importante, tá? Depois de nós fazer essa reunião aqui, nós vamos publicar esse vídeo e quem participa do clube, quem está no grupo lá, vai receber no WhatsApp um resumo, né? Um resumo abrangente do que a gente está falando aqui também. Então, para tentar enriquecer também as suas anotações. Aqui, então, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns trechos que são legais aqui, tá? Primeira coisa, repara esse trecho de código que eu estou mostrando aqui.
né? Esse trecho de código, ele aqui vem outro trickzinho da Microsoft que é muito legal, tá? Primeiro, o que acontece? Ele está declarando como membro interno do Object Pool, não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu ver se eu tiro esse cara aqui da frente para não ficar incomodando vocês aqui, beleza. Então, olha só, eu estou colocando como uma estrutura interna dessa classe, tá? Essa estrutura elements. Para quem conhece um pouco mais C Sharp, sabe que uma struct, ela é sempre alocada na stack, nunca alocada na heap. Então, cara, um struct não tem preço, ela não faz pressão sobre o garbage collector, porque a desalocação dela é determinística, tá? De maneira geral, aqui vem outro truquezinho bem interessante, tá? A Microsoft, ela usa essa struct e percebam que aqui embaixo, quando ela mantém, por exemplo, a lista de elementos, né? Vocês percebem que a lista de elementos é um array do tipo elements, ou seja, do tipo daquela struct. E essa struct por si só, cara, ela parece quase inútil, né? Porque ela está lá com relação de interno e um valor direto e uma referência direta para o valor. Por que a Microsoft fez isso? Cara, aqui vem outro truquezinho que eu considero maravilhoso, tá? É essa diretiva, esse atributo aqui em cima, o debugger display. Esse debugger display configura o que vai ser mostrado na hora que eu tiver eventualmente fazendo a depuração. Se eu tiver com o Visual Studio e passo, por exemplo, o cursor do mouse em cima de uma variável para aquele objeto, cara, por padrão, por padrão que eu retorno um toString, né? Aqui eu tenho condições de dizer o que eu quero mostrar, né? E esse ponto é um ponto interessante. Aqui vem uma dica bacana de IA, tá? Eu estou utilizando, aqui eu estou inspecionando direto o GitHub da Microsoft e eu estou utilizando aquele browser do pessoal da Perplexity, que é o Comet, né? E o Comet, ele me abre possibilidade de eu usar IA aqui direto do meu lado. Então eu posso, por exemplo, perguntar para ele o seguinte, ó, o que significa o trecho destacado, né? Aqui já vamos pedir ajuda para IA, porque nesses tempos a gente resolve a vida. Então, olha só, é um atributo aplicado, né, em código C Sharp, ele é usado para melhorar a experiência de depuração, né? Então, ele instrui o Visual Studio ou qualquer outro depurador, e essa variável indica que, ao inspecionar uma instância de element no depurador, será exibido o valor do campo value e o sufixo NQ indica que vão ser usados no code, significa que o valor será mostrado sem aspas, mesmo que se for uma string. Ou seja, é uma customização que a Microsoft fez para poder eventualmente mostrar, qualificar, né, a visualização dos objetos para depuração. Um triquezinho interessante aqui que a Microsoft acaba utilizando. Mas olha que interessante, ó, rodando um pouco mais, você vai perceber que tem uma classe inteira, essa classe Leak Tracker, essa classe inteira aqui, ela está sendo instanciada se e somente se você estiver utilizando o Detect Leaks, aqui, ó, a diretiva estiver ativada. Então, repara, essa classe inteira só vai ser gerada. E aí, essa classe é interessante, que é o seguinte, ó, tem aqui o Leak Tracker, né, a nossa classe, eu digo que ela é a disposable, né, e aí eu tenho aqui o método dispose dela, né, e aqui tem algumas coisinhas importantes para a gente poder entender o que é essa lógica do dispose, tá? A Microsoft, ela assume, né, que sempre que você vai desalocar um objeto, o garbage collector ele vai executar um código que está aqui, ó. Esse código aqui ele é executado pelo garbage collector sempre que é o código do destrutor. Se você está olhando C++, isso aqui parece a sintaxe do destrutor. Mas isso aqui não é um destrutor como acontece no C++, tá? Esse aqui é o método finalize. Aliás, a Microsoft tem um método que você pode sobrepor, que é o método finalize, que é o método que o garbage collector aciona toda vez que você eventualmente vai tirar o objeto da memória. Então, quem chama esse método aqui acaba sendo o garbage collector. Se você tem um código que define esse método, esse código acaba sendo executado pelo garbage collector quando é executado. Então, repara que interessante, ó, o que o Leak Tracker está fazendo aqui é esse cara aqui, por exemplo, ele fala, opa, se por acaso esse código aqui foi executado, esse Leak Tracker, né, eu estou detectando a presença de um potencial leak. Calma, guarde essa informação para você, tá? E o que ele está dizendo para a gente? Está dizendo que, cara, por padrão, eu não deveria ter esse código aqui acionado pelo garbage collector. Eu não deveria ter esse código acionado pelo garbage collector. E como é que eu faço para esse código que não ser acionado pelo garbage collector? Para esse código não ser acionado pelo garbage collector, o único caminho é que o método dispose desse cara tenha sido executado.
Ponto importante, tá? O que que o dispose, para que serve o dispose na prática? O dispose serve para você sinalizar, fazer o trabalho que você faria nesse destrutor e principalmente para essa linha aqui, ó, a linha gc.suppress_finalize. O gc.suppress_finalize no dispose, ela instrui o garbage collector a não chamar esse código, mesmo que esse código eventualmente esteja definido. Perceba, por que isso aqui é importante, tá? Porque no .NET, de maneira geral, a mesma coisa acontece com Java, enfim, tudo é muito parecido, tá? Você consegue levar esse conceito para outras tecnologias. O que acaba acontecendo, tá? Quando o garbage collector vai remover o objeto da memória, ele verifica que eu tenho um finalize que precisa ser executado, esse aqui no caso nós temos, ele toma a decisão de não desalocar aquele objeto imediatamente. Ele deixa esse objeto na memória mais um tempo. Se você entende um pouco mais sobre como funciona o Garbage Collector do .NET, você vai entender que o Garbage Collector é geracional e que aí, o que eu estou dizendo aqui na prática, tá? A primeira tentativa, quando você pega tentar fazer uma coleta de geração zero, ele vai dizer, cara, ó, esse código aqui é um código que potencialmente pode, é um código que vai ser chamado pelo Garbage Collector. O que o Garbage Collector vai dizer? Cara, se a tua classe define esse método, eu não executo a coleta aqui agora, eu vou atrasar essa coleta. Eu vou promover isso para uma geração de coleta de uma geração 1, ou seja, para coisa mais tarde. Então, o que acontece, tá? O método dispose, ele é tremendamente importante, porque uma das funções do dispose é dizer que o suppress finalize, desculpa, que o finalizer aqui não deve ser executado. Essa é a função principal do dispose quando você vê um método. Ponto importante, tá? Quando você está trabalhando com um código da Microsoft, por exemplo, uma classe qualquer que tenha o método dispose, entenda isso, tá? A consequência direta de você não chamar o dispose é que você vai estar postergando a coleta desse objeto da memória. Agora, por que alguém bota um finalizer aqui da vida, tá? No padrão, é para você tentar trabalhar com outro recurso, só que um recurso que seja não gerenciado. Por exemplo, você abre uma conexão com um banco de dados, você abre, eventualmente, uma conexão com um socket da internet, um socket de IP, alguma coisa assim. Tudo isso, eventualmente, são recursos não gerenciados, um handle para um arquivo, você abriu um arquivo, se não fechou o arquivo. Cara, tudo isso, você não pode deixar que o objeto seja desalocado da memória, mantendo essa referência. Então, geralmente você coloca isso dentro do nosso finalizer aqui. Só que se por acaso você executar o finalizer, você vai ter uma penalidade de performance. Então, como é que você dribla isso? Você acaba chamando o método dispose, o dispose executa essa descarga e dá um suppress finalize para avisar para o compilador, desculpa, o garbage collector. Olha só, garbage collector, você não precisa esperar essa coleta para ela poder acontecer. Então, ponto interessante, tá? Então, aqui obviamente, a nossa leak tracker, ela não está detectando, né, a presença do nosso, não tem nenhum objeto não gerenciado que ela está mantendo, mas eu estou assumindo o seguinte, ó, se por acaso esse objeto for descartado pelo garbage collector chamando o finalize, quer dizer que, poxa, não foi chamado dispose, então, consequentemente, aqui pode ter associação de um potencial leak. Mais ou menos esse é o truque, tá entendendo? Então, por exemplo, eu devolvo uma instância desse objeto, a princípio, esse objeto leak tracker, ele é criado dentro do object pool, então, toda vez que eu estou nesse modo text leak, o que eu faço, tá? Eu crio um novo tracker, né, uma nova instância do leak tracker, e eu coloco essa instância do leak tracker dentro dessa coleção aqui. O que é essa coleção na prática, tá? Essa coleção é uma coleção do que eu chamo aqui de conditional weak table, né? Se você conhece código da Microsoft, você vai saber que existe um conceito chamado de Wiki Reference. Wiki Reference é quando você mantém um objeto que tem que você está dizendo o seguinte, olha, eu estou mantendo ele na memória, mas se o garbage collector precisar dele, pode capturar. Então, essa wiki table, o que ela vai fazer aqui, cara? Ela diz o seguinte, ó, eu tenho uma tabela de objetos que eu estou mantendo na memória, mas, cara, se por acaso o garbage collector requisitar, eu posso liberar também. No caso da conditional wiki table, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou associando o objeto que eu estou retornando como instância ao meu objeto de tracker que eu coloquei aqui do lado. Olha como isso aqui é sagaz, cara. O que acaba acontecendo? Ó? Sempre que o garbage collector for requisitar essa instância aqui, né, verificar se ela pode ser liberada, o meu conditional wiki table vai dizer que sim,
mas ela vai dizer que também vai ter que ser descartada a referência a esse objeto condicional aqui, o objeto tracker. Cara, se você não conhece a Conditional Table, é um tipo interessante e ele está disponível aqui na documentação, tá? E faz parte dos serviços, né, do Compiler Services, né, lá da Microsoft. Então, o que acaba acontecendo? Ela está aqui condicionando, ó. É como se o objeto tracker fosse uma propriedade associada a esse objeto aqui. Sempre que o objeto da instância que você está liberando for requisitado pelo Garbage Collector, ou seja, o Garbage Collector vai liberar, ele vai chamar esse tracker aqui para poder fazer a coisa acontecer. E aí eu acho que você pegou a ideia da maldade do que acontece aqui no meu processo no meu processo de execução, tá? O que acontece no processo de execução é que esse cara aqui, a minha instância, tá? Ele está associado, né, a esse objeto, então esse objeto vai ser retornado. O próprio Object Pool só vai manter essa referência fraca para esse objeto, né? E vai estar com esse leak tracker associado aqui do lado para poder manter informações a respeito de, cara, esse aqui é como se fosse um semáforo para dizer que esse objeto foi, se esse objeto for desalocado, esse aqui vai ser chamado, vai ser desalocado junto, e, cara, a desalocação desse objeto vai acontecer sem o dispose, e acontecendo sem o dispose, consequentemente eu vou ter essa mensagem aqui. E olha que interessante a Microsoft Nova. Se você está vendo essa mensagem, isso significa que o objeto foi alocado do pool e não foi retornado, né? Isso não é necessariamente crítico, mas torna o pool uma forma mais ineficiente de dar nil. Cara, eu adoro o senso de humor dos caras, né? Tipo, pô, se você tá usando o Object Pool e tá vendo essas mensagens daqui, cara, pô, em algum lugar, no lugar de dar Object Pool, e dá nil objeto direto, porque você não tá retornando, cara. Tipo, é uma forma bem humorada aqui, tá? Aí, ponto interessante, ó, quando o objeto é liberado aqui no free, olha que interessante, no free eu tenho uma chamada ao forget tracked object, aqui esse cara aqui, tá? E aí se a gente for olhar lá o forget tracked object, olha que interessante, ó. Eu só vou botar esse código aqui se eu tiver compilando em debug, ou seja, eu só estou verificando o tracking, né, se eu estou em debug. Se por acaso eu estou em debug, o que eu tento verificar? Se por acaso eu estou pedindo para apagar esse objeto, se por acaso eu estou detectando leaks, eu vou então e verifico se esse cara está, eu chamo de dispose e eu resolvi o problema, não vou ter mensagem de leak acontecendo. Caso contrário, o que vai acontecer vai ser que esse objeto vai ser liberado da pool. Aqui tem até uma mensagem interessante. Olha que interessante, ó. Você está pedindo para retornar um objeto, mas esse objeto aqui não é do pool, né? Então, pô, aqui nós temos um potencial problema. Outra coisa que é interessante, tá? A Microsoft determinou duas diretrizes de compilador aqui. Uma é a nossa Detect Leaks e a outra é a Trace Leaks, né? A Trace Leaks é o quê? Aqui embaixo, quando eu faço a informação da alocação, aqui deixa eu mostrar para você aqui a alocação. Aqui onde eu faço o objeto da alocação, o que acaba acontecendo, tá? Eu pego aqui bonitinho o meu, deixa eu ver onde é que está, alocação, 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 alocação. Aqui, olha que interessante, ó. Na hora que eu vou fazer o meu frame, né, eu quero saber aonde que foi alocado esse objeto que a princípio não foi liberado. Então, aqui eu tenho um método de apoio, que é o Compute Stack Trace. Esse Compute Stack Trace, você vai ver também aqui embaixo que ele está associado Compute Stack Trace. Ó. Percebe? Ele só está associado com Detect Leaks, né? E ele aqui ele retorna o stack trace, né? Retorna uma instância do stack trace para aquele objeto. Então, pô, eu quero saber, né, qual foi o objeto que chamou essa alocação. Eu tenho aqui o local onde aconteceu a chamada para alocação. Então, se eu estou com trace ligado, esse trace ligado vai mapear para mim não só que aconteceu um problema, mas qual foi o código que a princípio fez essa alocação e não liberou. Mas, mais uma vez, percebam que a Microsoft deixa bem claro lá em cima que esse procedimento, né, deixar o trace ligado, deixa o código como um todo 2 ou 3 vezes mais lento. Esse código é um código de alta performance, então repara, esse código só vai ser rodado, só vai ser executado, o trace só vai ser capturado se eu estiver compilando em debug, ou seja, a intenção intencional, o meu objetivo de depurar código, então estou no momento de depuração, então só se eu estiver em debug. Além disso, somente se eu tiver com Detect Leaks ligado, como diretiva. Além disso, somente se eu tiver com
trace leak ligado. Então, repara, a Microsoft, por exemplo, os programadores C Sharp, eles programam o tempo todo em debug, beleza? Aí o que acontece? Agora eu quero verificar se eu tenho leaks. Cara, na ocorrência de eu perceber essa mensagem de leak que está acontecendo aqui, ó, na ocorrência de eu estar tendo ela acontecendo, aí sim, eventualmente, eu ligo um trace leak para poder dizer, pô, deixa eu ver onde é que isso aqui está acontecendo para poder ir lá e fazer a correção. Então, percebe, é algo que você não consegue pegar em tempo de compilação, né, mas a Microsoft, então, consegue colocar essa ferramenta para verificação em tempo de execução. Cara, assim, a quantidade de trickzinho, né, que você encontra nesse código aqui é o que faz eu achar esse código tão fascinante, tão interessante. Enfim, são as coisas que separam as crianças, os meninos dos adultos, né?